Uma inscrição em uma antiga lápide na Cilícia é tudo que resta do grande gladiador Flama, e os historiadores tentam buscar as respostas sobre quem foi ele. Flama, que significa chama, não era o seu verdadeiro nome, mas sim o seu nome de batalha. Ele, sem dúvida, foi um dos maiores gladiadores do Império Romano, e uma das coisas que o tornam diferenciado entre os demais é que Flama é o único gladiador registrado que conquistou sua liberdade 4 vezes e mesmo assim recusou. Então vamos ver agora mais sobre o que se sabe desse gladiador e algumas teorias sobre a sua história. Vários fatores históricos apoiam que Flama deve ter sido um judeu sírio que foi capturado ainda bem jovem e enviado para morrer em Roma. No ano 135 d.C., a revolta de Bar Kokhba estava se tornando grande e preocupava muito os romanos. Com o objetivo de reprimir a rebelião, foi enviada para a Judéia a Terceira Legião Gálica da Síria. Além de ser muito temida em batalha com legionários bem treinados, essa legião também tinha uma grande força auxiliar de jovens que desejavam um dia se tornar cidadãos romanos. As forças auxiliares eram muito comuns, especialmente durante a luta contra Bar Kokhba. É provável que Flama tivesse uns 16 ou 17 anos no último ano do conflito em 135, e dessa forma ele já estava elegível para se alistar como um auxiliar da Terceira Legião Gálica. Por isso é provável que Flama tenha vivido na época do Imperador Adriano e teria sido um dos auxiliares que sobreviveu na revolta de Bar Kokhba. Mas então por que Flama se tornaria um gladiador? Provavelmente por causa de insubordinação. Flama teria sido mandado como um escravo por desobedecer a um comandante romano. Talvez ele não estivesse pronto para presenciar e realizar aquelas atrocidades contra seu próprio povo na Judéia. Mas lembrando que essa é apenas uma teoria sobre a sua origem, e se esse foi o caso, Flama, ao recusar obedecer às ordens de seus superiores, teria sido vendido como escravo e seria marcado para sempre como indigno de confiança e, como resultado, enfrentaria a morte na arena. Durante esse mesmo período da revolta de Bar Kokhba, os escravos judeus se tornaram uma mercadoria muito comum nas escolas de gladiadores. Por causa dos muitos conflitos que se seguiram, os judeus continuaram sendo perseguidos e capturados, alguns sendo treinados para lutar como gladiadores. Mas muitos judeus eram rejeitados e por isso foram enviados para morrer como um nóxio. Os nóxios não eram gladiadores, mas no geral eram prisioneiros de guerra, criminosos condenados ou judeus e cristãos que eram lançados na arena sem nenhuma arma e geralmente sem experiência de luta. Eles eram condenados a morrer de duas maneiras, ou dilacerado por um animal selvagem ou assassinado por gladiadores mais habilidosos e treinados, e ambos os casos a execução era muito brutal. Agora, Flama, com apenas 17 anos, se torna um escravo apenas aguardando a morte. Ele provavelmente começa um treinamento nas fileiras mais baixas dos gladiadores, como um gregário, que era como chamava os gladiadores que lutavam em grupo. Eles eram agrupados com outros prisioneiros de guerra e forçados a lutar entre si até a morte em um bosque. Embora houvesse poucas chances de sobrevivência para um gregário, era possível algum deles sair o vencedor supremo. E, de alguma forma, Flama usa as habilidades que adquiriu como auxiliar, consegue sobreviver e sair como vencedor supremo. Dessa forma, ele passa a ter a aprovação do povo romano e vai para o próximo nível. Com esse ato, a sua insubordinação como auxiliar é esquecida pelas pessoas e agora aquele jovem renasce na arena com o nome de Flama. A improvável sobrevivência de Flama explica porque ele era tão popular entre a multidão. Agora, passando por essa primeira rodada como vencedor, ele tem a oportunidade de ser devidamente treinado para completar outros níveis. Se você ainda não viu, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quais eram os níveis dos gladiadores. Eu vou deixar aqui no card para você ver depois. Na inscrição sobre a lápide de Flama diz que ele era um secutor, ou perseguidor. O secutor era um tipo de gladiador semelhante ao mirmilão. Eles eram armados com uma espada curta e usavam uma armadura bem pesada e um escudo. Ele era treinado principalmente para lutar contra o reciário, que era um tipo de gladiador que não tinha armadura, mas que era armado com uma rede e um tridente.
Lutando como Secutor, Flama acabou conquistando uma vitória atrás da outra, se tornando um superstar de Roma, e isso fez com que ele desempenhasse um histórico invejável. Ao todo, Flama se apresentou para os espectadores por 34 vezes, obtendo 21 vitórias. Ele também teve 9 combates acabados em stands missos, que era quando havia um empate e os 2 gladiadores eram considerados vencedores, e sofreu 4 missos, que era quando o gladiador saía derrotado. Mas como Flama pode ter sido derrotado 4 vezes? Bem, um grande equívoco que as pessoas têm sobre os gladiadores é que eles sempre lutavam até a morte, mas como a gente já falou aqui no canal, os gladiadores eram um investimento muito caro, porque o treinamento dado a eles custava muito tempo e dinheiro. Além disso, a maioria dos jogos não necessariamente acontecia nas arenas de Roma. Em muitos casos, eles eram realizados em locais menores, como festivais e cerimônias. Era apenas nas arenas imperiais onde o imperador convocava uma celebração especial, e nessa celebração, muitas vezes ocorria o confronto dos gladiadores até a morte. Então, no caso de Flama, ele pode ter perdido suas 4 batalhas em arenas e cerimônias menores, e isso explica por que ele continuou vivo. Ou pode ser também que o carisma e a bravura de Flama tenha feito com que o povo quisesse que ele continuasse vivo, mesmo após perder 4 vezes. Mas, de qualquer forma, o que sabemos é que ele foi poupado pelo organizador dos jogos, que, claro, levava em conta a opinião dos espectadores para fazer o seu julgamento. Os lutadores podiam obter a aposentadoria ou liberdade se eles mostrassem grande habilidade e bravura em suas batalhas. Ao fazer isso, eles eram recompensados com a Rudis, que era uma espada de madeira que representava a liberdade do gladiador. E é aí que entra um dos maiores mistérios sobre Flama e que intriga os historiadores há muito tempo. Por que Flama recusou a liberdade não apenas uma, mas 4 vezes? Com 34 lutas em seu currículo, ele poderia ter ganhado muito dinheiro se tivesse decidido ficar livre, mas ao invés disso, ele decidiu continuar lutando como escravo. Bem, o motivo mais provável de ele ter decidido fazer isso é que a vida de um gladiador livre também não era nada fácil, e por isso suas opções eram limitadas. Por exemplo, muitas vezes os gladiadores aposentados acabavam servindo nas legiões como soldados, trabalhando como guarda-costas dos ricos, treinando outros gladiadores ou se tornando um lanista, que era um gladiador que havia sido liberto e que comprava outros gladiadores. Ele atuava como se fosse um empresário dos gladiadores. Mas talvez você diga, mas essas opções ainda eram bem melhores do que continuar sendo um gladiador. E para ser sincero, eu também concordo, mas é importante lembrar que, apesar de a vida de um gladiador ser bem arriscada, ele tinha alguns direitos dentro dos centros de treinamento. Por exemplo, ele não precisava se preocupar com comida, iria sempre ter assistência médica e também um lugar para morar. Além de que os gladiadores se viam como uma espécie de irmandade, e alguns até se organizavam em sindicatos. Então, quando um gladiador era morto em batalha, esses grupos garantiam que ele recebesse um funeral adequado, uma inscrição no túmulo em homenagem às suas conquistas na arena, como aconteceu no caso de Flama, e uma compensação monetária caso ele tivesse uma família. Então vamos parar para pensar no que deve ter passado pela mente de Flama. Se ele foi realmente um sobrevivente da revolta de Bar Kokhba, sua terra natal já havia sido destruída, e talvez mais ninguém estivesse esperando por ele. E se ele tiver desertado da Terceira Legião Gálica, provavelmente a vergonha dele seria lembrada pelos romanos, e ele sempre seria tratado como um traidor. Isso fora o fato de que ser um gladiador livre ainda assim excluía a pessoa de muitos privilégios e proteções da cidadania romana. Por isso, Flama decidiu continuar como um escravo. Mas o fato é que ele continuou dando grandes shows aos romanos, ficando por mais alguns anos nas arenas e trazendo um grande público para o Coliseu. E, como resultado, Flama também conseguiu reconhecimento para o povo sírio. A glória que ele recebeu foi tão grande que suas lutas foram gravadas em algumas moedas da época do Império Romano. Flama morreu por volta de seus 30 anos, em sua 34ª luta dentro da arena. Ele morreu fazendo o que amava, e em seu túmulo está escrito o seu maior feito pelo qual será sempre lembrado.
Flama, Secutor, viveu 30 anos, lutou 34 vezes, venceu 21, empatou 9 e foi derrotado 4 vezes. Um sírio por nacionalidade. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários sobre o que você achou da história desse grande guerreiro e gladiador que viveu no passado. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal.